Salve pessoal do Terra Negra! A nossa expedição rumo ao Brasil Central chegou hoje ao Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, aqui no Vale do Peruaçu, norte de Minas Gerais. E aqui a gente encontrou um paredão com várias artes rupestres que representam um pouco do que é conhecido como pré-história brasileira. É importante, antes de qualquer coisa, relativizar o conceito pré-história. Apesar de ser muito comum ler nos vestibulares, nos livros didáticos e ver isso na internet, o termo pré-história ele vem caindo em desuso. Por quê? As sociedades anteriores ao uso da escrita, elas também têm história. Isso se dá por uma questão historiográfica sobre o processo de escrita da história. Até o século XIX, se acreditava que a fonte histórica era somente aquilo que fosse escrito. Por isso, aqueles povos anteriores à invenção ou desenvolvimento da escrita não tinham história. É um erro muito grande. Essas novas fontes históricas, elas são compostas, por exemplo, pela iconografia. A iconografia é uma importante fonte histórica porque ela apresenta, na forma de imagens, um período histórico, como que uma sociedade se organizava, como era feita a sua alimentação, a vida em sociedade, as relações familiares. Por isso a iconografia é uma importantíssima fonte histórica para se compreender a história chamada pré-cabralina, antes da chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil. Então, pessoal, aqui nós temos alguns registros iconográficos conhecidos como arte rupestre. E aqui existem dois tipos deles. O primeiro são as chamadas pinturas rupestres, que são feitas com pigmentos vegetais ou minerais que são passados na rocha para poder representar alguma passagem da vida dessas populações. No caso aqui nós temos três cores. Provavelmente foi usado o urucum para a cor vermelha, o manganês para o preto e um mineral chamado toá para a cor amarela. Além das pinturas rupestres, nós também temos os chamados petróglifos, que é feito de uma maneira um pouco diferente, pelo picotamento das rochas por essas populações. A gente pode definir, gente, e observar aqui até mesmo o tempo de permanência dessas populações nesses lugares onde essa arte é feita. Algumas outras civilizações da América também praticavam o petróglifo, fazendo inscrições nessas pedras. Aqui, por essas inscrições serem muito rasas, a gente pode definir que essas inscrições são feitas por povos que são considerados nômades. E assim, a gente, pela iconografia, consegue definir características da vida dessas populações que viveram aqui. A arte rupestre no Peruaçu é uma prova de que a presença humana no Cerrado é muito anterior à expansão da pecuária e à chegada dos paulistas, dos bandeirantes. Aliás, é uma prova de que a presença humana nessa região que hoje nós chamamos de Brasil é muito anterior a 1500. Muitos arqueólogos chegam a dizer que essas obras de arte têm em torno de 9.000 anos de história. É provado que o ser humano está na região que hoje nós chamamos de Brasil há cerca de 12.000 anos, porque o fóssil humano mais antigo encontrado nas Américas é o da Luzia, na região de Lagoa Santa. Por isso, é importante romper com aquela visão eurocêntrica que diz que a América é o novo mundo e a Europa é o velho mundo. A história aqui também é muito antiga. Temos muito mais história antes de 1500 do que depois de 1500, com a chegada dos portugueses.